Olá, queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você vai estar assistindo ou ouvindo esta aula, mas eu quero te agradecer de todo o meu coração. Obrigado por você que tem curtido, que tem comentado, que tem me incentivado através dos comentários. Olha, eu não consigo te retribuir nada, a não ser tentando fazer uma aula com excelência para aquilo que Deus me chamou. Mas eu tenho uma possibilidade: orar a Deus pela tua vida, para que Deus continue te abençoando, mostrando o caminho, abrindo entendimentos. Creia que o que Deus tem para nós é muito maior do que nós já vimos, ouvimos, pensamos. Ele promete em 1 Coríntios, ele promete em 2 Coríntios, ele promete em Apocalipse, ele promete na Bíblia toda, que se nós de verdade buscarmos, entregarmos a ele o nosso caminho, o nosso melhor, a nossa maior essência, ele nos retribui. Não precise você se preocupar em fazer troca com Deus, faça o teu melhor, e a palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor correrão atrás de você. Não é você que vai ter que ir para uma igreja, para uma outra, para um pastor, para alguém que... Não, queridos, é a bênção que vai vir atrás de você. Você crê nisso? Vamos lá então para a nossa terceira aula dessa escola bíblica dominical maravilhosa. E maravilhosa porque você está aqui comigo. Não esqueça, me ajuda, tá bom? Não esqueça, se você não é inscrito no canal e gostou das aulas, se inscreve aí. Procure no canal que você vai achar cursos sobre discipulado. Vai achar as aulas da escola bíblica do trimestre passado que foram excelentes sobre o Espírito Santo. Já vai encontrar a primeira e a segunda aula desse trimestre para você não ficar atrasado, não ficar para o caminho, porque o importante é que são 13 lições e uma vai completando a outra até você fechar todo o elo deste trimestre. Então, fique comigo e se prepare, semana que vem tem outra, e mais outra, e mais outra, até nós concluirmos este trimestre com honra e glória para o Senhor, porque Ele cresça e nós diminuímos. Vamos orar? Querido papai, obrigado, Senhor, mais uma vez por esta aula. Obrigado, Senhor, por esta pessoa que está assistindo, Pai, que está compartilhando, que tem comentado. Senhor, eu não posso fazer nada fisicamente, mas eu posso interceder pela vida delas. Que o Senhor abençoe cada uma, Senhor, cada pessoa. Coloque no coração a verdadeira palavra, que é a que liberta. Aqui nós não pregamos religião, aqui nós não pregamos igreja, nós pregamos o nosso Senhor e Salvador. Senhor, vem abrindo os nossos olhos. Espírito Santo, o Senhor é o mestre. Fica conosco nos ensinando. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. E você deu o seu amém. Coloque seu amém no comentário aí. Me ajuda aí. Vamos lá. Tema desse trimestre, não podemos esquecer: mordomia cristã. A gratidão e fidelidade na administração dos recursos em que Deus nos confiou. Na primeira lição, está falando muito sobre o que é mordomia cristã, sobre o que é ser mordomo de Deus. Então eu não vou entrar em detalhes agora para a aula não ficar muito extensa, mas eu quero pedir para você, se ainda não assistiu a primeira aula, que é a introdução, que é o pano de fundo para todas essas lições, pare aí agora, procure no meu canal aí a primeira aula e você vai entender que o que Deus tem para nós é muito maior do que pedimos, do que queremos. Deus tem coisas gigantescas na minha e na sua vida, queridos. Então você vai entender o que é mordomia. Depois na segunda aula você vai ver a verdadeira adoração, aonde o escritor ele mostra a verdadeira adoração de Abel, que foi invejado por Caim, que levou a matar Abel. Mas vai entender por que Deus aceitou a oferta de Abel e não a de Caim. E nessa agora, a lição terceira vai ser aplicada nas igrejas no dia 20 de abril, próximo domingo. E o tema desta lição é participando com consciência e alegria da manutenção do serviço. Queridos, é participando com consciência. O que é participar com consciência? Sabendo o que você quer. Você não está participando por obrigação, você não está participando por chantagem dos seus líderes, você não está participando por troca com Deus, mas uma participação com consciência, sabendo que se você faz o melhor para Deus, Deus não fica atrás de você, Ele vai fazer o melhor para você. Então, entenda isso. E a continuação do tema é com alegria. Lá em Coríntios 9:6, 2 Coríntios 9:6, se não me falha a memória, Paulo estava falando muito sobre a doação, sobre a oferta, dizendo: olha, entregue ao Senhor o que for do seu coração.
Ou seja, se for para você fazer algo para Deus, ei, presta atenção aqui, antes de iniciarmos essa lição. Se você for fazer algo para Deus, seja ofertar, dizimar, ou seja, prestar serviço na casa do Senhor, evangelizar, se for contra a tua vontade, se não for desejo do teu coração, se não for com alegria, não faça, porque Deus não recebe. É a Bíblia que diz isso. Não faça por inveja, por calúnia, por querer se aparecer. Faça se for de consciência e de alegria, para cuidar das coisas do Senhor. Então vamos lá? Deixa eu já pegar o meu marca-texto aqui. Vamos lá? Texto áureo. Lembra o que é texto áureo? O texto que embasa toda a nossa lição. Está lá em Êxodo 35, versículo 21. E veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente, presta atenção no versículo, voluntariamente o estimulou, e trouxeram oferta alçada ao Senhor, para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para os vestidos santos. Olha que interessante, só para entender o contexto, para você entender esse contexto. Deus tinha ordenado a Moisés que fizesse o templo do Senhor, que ele construísse as tendas da aliança, que ele construísse onde ia ficar a arca da aliança. E aí o povo, ele pede para o povo ajuda porque não tinha como ofertar, e ele pede para o povo, e todo o povo moveu o coração com espírito voluntário. Ninguém queria dar mais para dizer que era melhor, que era mais rico, que era mais poderoso. Ninguém queria dar mais para dizer que ele estava na frente. Ninguém queria dar porque estava sendo forçado. Mas o espírito voluntário os estimulava. E trouxeram ofertas ousadas. O que é ofertas? Trouxeram de melhor para Deus. Trouxeram coisas para construir a congregação, para construir as vestes. Mas o interessante é que era voluntário. Queridos, hoje a igreja está complicada. O Jesus já alertou no Novo Testamento dizendo, olha, é impossível servir a dois senhores, o Deus poderoso e Mamon, o Deus do dinheiro. Ele estava dizendo que as pessoas estão se apegando a bens materiais, a dinheiro, e isso impede com que elas tenham uma verdadeira adoração a Deus. Nós, por exemplo, aqui na nossa igreja, estamos construindo uma salinha para as crianças e para os jovens, para ter aula de escola bíblica, que nós não temos estas salas. E olha, queridos, como é difícil ter contribuição voluntária. Nós temos quase que implorar, mas eu ainda creio que Deus toca no coração das pessoas. Eu creio que Deus toca no coração e coloca um espírito voluntário para ofertar. O verdadeiro adorador não se amarra, não se prende nestas coisas. Verdade aplicada, como o povo de Deus, somos convocados a participar da manutenção dos locais de culto, com nossas contribuições financeiras e nossos trabalhos. Como é bom entrar numa igreja bem organizada, bem climatizada. Entrar numa igreja que você olha que estão dando o melhor ao Senhor, fazendo o melhor ao Senhor. Mas como, queridos, muitas vezes eu prego para alguns lugares, existem igrejas que você entra que dá dó, precária, caindo aos pedaços, e a igreja cheia. Queridos, que nós possamos ser convocados a essa manutenção de coração voluntário, tanto financeiramente como ir lá e dar o seu serviço e trabalhar em prol da obra. Objetivos dessa lição, para que esta lição vai ser aplicada? Primeiro, reconhecer que devemos cuidar da casa de Deus. Segundo, saber que as ofertas geram bênçãos para o ofertante. E terceiro, ressaltar que Deus honra os que o honram. Texto de referência está em 1 Crônicas, capítulo 29, do versículo 3 ao 6. E ainda de minha própria vontade para a casa de Deus, o ouro e a prata particular que tenho demais, eu dou para a casa do meu Deus. Afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário, 3.000 talentos de ouro de Ofir, e 7.000 talentos da prata purificada, para cobrir as paredes da casa. Ouro para os vasos de ouro, e prata para de prata, e para toda a obra de mãos dos artífices. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer voluntariamente ao Senhor? Então os chefes dos pais, e os príncipes das tribos de Israel, e os capitães dos milhares e das centenas, e até os capitães da obra do rei,
voluntariamente contribuíram. Queridos, eu quero que você preste atenção. Quando é para a obra de Deus, Deus não aceita de forma nenhuma que você doe por obrigação, que você doe por troca, que você doe por egoísmo, por inveja, por brigas pessoais. Olha só, ele nesse versículo ele fala que Davi doeu de própria vontade. Vai olhando para vocês verem. Você vai ver aqui, ó. E ele está perguntando quem voluntariamente quer oferecer ao Senhor. E está dizendo que todo esse povo, o chefe dos pais, os príncipes da tribo de Israel, os capitães dos milhares, centenas, capitães da obra, voluntariamente contribuíram. Ou seja, Deus não quer o que você não tem. Deus não quer o que vai te fazer falta. Mas Deus te retribui a tudo aquilo que você dá. Por isso que em Malaquias ele diz assim que ele abre a porta do céu. Deus não quer te ver sofrendo, mas para isso você tem que usar a tua fé, você tem que ser voluntário. Vamos entrar na lição, introdução. Nesta lição, baseados nos registros bíblicos, veremos que o povo de Deus é chamado a servi-lo com alegria. Preste atenção, servi-lo com alegria e fidelidade. Também na manutenção dos locais de culto, com contribuição financeira, trabalho, visando o quê? A continuidade das atividades de oração, adoração e renúncia, e anúncio da palavra de Deus. Olha que interessante, é aquilo que eu disse, quando você está numa casa do Senhor, você quer se sentir agradável. Se você ama em conservar a tua casa limpa, organizada, pintada, quanto mais a casa do Senhor. Quanto mais você faz do Senhor, mais o Senhor te faz. Primeiro, a construção do tabernáculo. Sempre foi propósito de Deus se relacionar com o seu povo. Abra a tua Bíblia, a mesma coisa para a gente não perder tempo, e como você já é um responsável, uma responsável na palavra de Deus, eu quero que você mantenha a tua Bíblia aberta, e cada vez que eu citar um versículo, dê uma pausa, verifica o que o versículo está dizendo. Então o primeiro que você vai abrir é Tiago capítulo 4, versículo 8, aonde ele está dizendo que o propósito de Deus era se relacionar, e isso nós vemos desde o Gênesis, aonde Deus descia para conversar na virada da tarde com Adão todos os dias. No livro de Êxodo, vemos que o Senhor Deus ordenou que fosse feito o tabernáculo, dizendo: e habitarei no meio deles. Olha que interessante, Deus queria construir uma casa na terra para que ele se manifestasse dentro dela, para que ele pudesse se relacionar conosco. Essa era a intenção de Deus. E a nuvem cobria o tabernáculo durante o dia, e o fogo estava sobre ele de noite, e a glória do Senhor enchia a tenda da congregação. Olha só, quando foi construída a tenda, a Bíblia diz assim que ao anoitecer, com o meio do povo, com o povo de Deus, havia uma nuvem que cobria eles durante o dia. No sol escaldante do deserto havia uma nuvem que cobria, e à noite, quando o frio do deserto é tremendo, tinha colunas de fogo para aquecê-lo, e a glória do Senhor enchia aquele lugar. A história diz assim que a nuvem vinha e parava sobre a tenda. Quando ela parava sobre a tenda, significa que o povo tinha que parar e descansar. Quando ela se levantava e começava a andar, significa que o povo tinha que começar a caminhar para Canaã. 1.1. Onde a glória de Deus se manifesta. Preste atenção nesse tópico, tá? Onde a glória de Deus se manifesta. Antes de o tabernáculo ser construído, ser erguido, Moisés se encontrava com o Senhor na tenda da congregação, que era armada fora do arraial. Êxodo 37, lê esses versículos aí, do 7 ao 11. Então o primeiro passo, antes do tabernáculo, de construído a igreja mesmo, o tabernáculo, era feito através da tenda, a tenda da congregação. Eles desmanchavam, eles moviam elas, eles instalavam de volta, Deus se manifestava lá dentro, falando com o sacerdote. O tabernáculo foi erguido em pleno deserto, para ser um local onde o povo desfrutaria da comunhão com Deus, que desejava viver entre eles. Êxodo 25, versículo 8. Acrescenta-se a essa observação que o tabernáculo atraía a atenção de todo o povo, porque a glória de Deus se manifestava de modo sublime naquele lugar. Deus criou para a sua glória, Isaías 43, verso 7, e o tabernáculo passou a ser símbolo da sua presença entre o povo. Êxodo 29, versículos 43 a 46. Diante daquele esplendor,
os israelitas ofertavam com alegria, ofertando até mais do que necessário para a construção do tabernáculo. Está lá em Êxodo 36, versículos 5 e 7. Quando Davi chega e fala assim: para de ofertar, pessoal. Para, irmãos e irmãs. Nós já temos o suficiente, nós já não temos mais aonde colocar as suas ofertas. Porque o povo doava de tanta gratidão. Será que nós temos doado para Deus com gratidão? Deus tem te dado vida, Deus tem te dado trabalho, Deus tem te dado condições de se alimentar, Deus tem te curado, Deus tem te libertado, Deus tem te restaurado. E como nós temos que agradecer a Deus? Quando nós vamos num culto e quando vai passar oferta, você procura na tua sacola, na tua carteira, a menor moedinha só para ficar com desencargo de consciência. Ei, para com isso. Deus não precisa de esmola. Ele é dono do ouro e da prata. A não ser que as suas moedinhas seja a única coisa que você pode doar neste momento, faça com alegria, não com importância de valor, porque Deus recebe quem dá com alegria. Vamos continuando? Estão entendendo? Coloque nos comentários para mim aí, como que está sendo. 1.2. As ofertas voluntárias. A fé cristã implica em obediência a Deus em todas as áreas da vida. Está lá em 1 Samuel 15, 22. Continua com a tua Bíblia aí. Marca, grifa, pega uma canetinha igual essa minha aqui que eu estou marcando aí, ó. Uma marca-texto e marca lá também. Olha, toda hora eu coloquei um sonzinho de fundo, queridos, me perdoe, mas toda hora entra propaganda nisso daqui. A dependência de Deus deve estar diretamente relacionada ao amor por Ele, uma vez que quem ama a Deus obedece aos seus mandamentos. Está lá em Marcos 12:30. Ou seja, se você diz que ama a Deus, mas não obedece os mandamentos de Deus, não obedece a palavra de Deus, você está sendo hipócrita. Você não ama a Deus. Porque Marcos 12:30 está bem claro isso. Aquele que ama a Deus obedece. Ou seja, se não ama, não obedece. Os israelitas obedeceram a ordenança que Deus deu a Moisés para a construção do tabernáculo, participando daquele grande e belo projeto com ofertas voluntárias. Está em Êxodo 25, versos 1 e 2. As ofertas foram tantas que os artífices interromperam o trabalho para comunicar a Moisés o que estava ocorrendo. Êxodo 36, 2 e 7, onde eles falaram: não tem mais aonde a gente colocar. Já estão muito, obrigado, agradece eles, porque quanto mais eles doavam, mais Deus doava a eles. E assim é dentro da igreja, queridos. Assim é na igreja, assim é com o coração doador, assim é com o coração de verdade, queridos. 1.3. A alegria em contribuir. Moisés recebeu a ordem de construir o tabernáculo, um lugar de culto a Deus. O povo hebreu compreendeu que ali seria a habitação de Deus entre eles. E toda manhã levavam muitas ofertas voluntárias para a construção do santuário. Está lá em Êxodo 36, versículo 3. Quando os artesãos perceberam que as ofertas excediam o necessário para a obra que o Senhor lhes ordenou que fizessem, eles comunicaram o fato a Moisés, que proibiu o povo de trazer ofertas. Êxodo 36, versículos 5 e 6. E é interessante, queridos, que se você vê tanto aqui na construção do tabernáculo, como lá com Davi para construir o templo do Senhor, aconteceu a mesma coisa. O povo doava, e voluntariamente, doava muito, doava bastante, porque eles sabiam, eles aprenderam o conceito da doação. Aquele que doa, recebe. Era isso que acontecia, queridos, era isso que estava acontecendo. A doação voluntária. Muita gente tem implicado em dar o seu dízimo na igreja. Muitas pessoas têm implicado em dar o teu dízimo, ficando achando que pastores vai roubar ou não. A partir do momento que você doou para a igreja, tenha o sentimento de você fez a tua parte e ore a Deus para que Deus cuide daquilo. Ora para você, se você tem condição de ajudar num ventilador. Tem muitas pessoas que criticam a igreja porque está muito calor, mas não consegue ajudar na conta para pagar a eletricidade, para comprar o ar-condicionado. Tem muitas pessoas que criticam às vezes a limpeza da igreja, mas não sabe como é pago essa limpeza da igreja, porque tem muitas vezes nós não temos pessoas voluntárias para fazer a limpeza da igreja. Nós temos que entender isso, queridos, e ofertar com alegria, e saber que quando você entra na tua igreja, tem bancos novos, tem ar-condicionado, é porque Deus propiciou isso através das nossas ofertas. Olha o comentário bíblico de 1 e 2 Coríntios, o que ele diz:
Ao ofertarmos com boa vontade e alegria, a graça da contribuição traz muitos resultados bons para a nossa própria vida. Em primeiro lugar, encontraremos grande felicidade na nossa vida de serviço ao Senhor e aos nossos semelhantes. As ofertas aumentarão muitas necessidades, serão supridas, e Deus é louvado, e os laços de fraternidade cristã se estreitam ainda mais. O que eu ensinei? As ofertas dos israelitas foram tantas que os artífices interromperam o trabalho para comunicar a Moisés o que estava ocorrendo. Ou seja, foi tão grande as ofertas, tanta pessoa doando, ajudando, que tiveram que parar porque era muito. Queridos, quem dera fosse assim nos dias de hoje. Como eu disse, nós estamos construindo a sala das crianças, e é uma igreja carente, é uma igreja que necessita de colaboração. Mas não sai, querido, nós começamos o ano passado, e como está difícil terminar isso, porque nós não temos ofertas, nós não temos ajuda, e quando pede a igreja faz o possível, mas é uma igreja ainda carente. Mas eu sei que juntos, quando a pessoa tem o coração aberto, e que ela sabe que Deus vai retribuir de volta, ela não perde tempo. Vamos lá, foco na lição. E a nuvem cobria o tabernáculo durante o dia, e o fogo estava sobre ele de noite, e a glória do Senhor enchia a tenda da congregação. Êxodo capítulo 40, versículos 34 ao 38. Tópico 2. A restauração do templo. O tabernáculo esteve entre o povo de Deus durante toda a caminhada pelo deserto. Anos mais tarde, foi substituído pelo majestoso templo, idealizado pelo rei Davi e edificado por seu filho Salomão. Está lá em 2 Crônicas 7:11. Olha que interessante. Todo o deserto, os 40 anos que o povo hebreu ficou no deserto por desobediência, porque era para ser só 40 dias, mas por desobediência ficaram 40 anos. Todo esse período tinha a tenda da congregação, tinha o tabernáculo, aonde os sacerdotes se reuniam, onde Moisés falava com Deus, e Deus transmitia as informações, aonde tinha a arca da aliança, aonde as tábuas da lei estavam lá dentro. Quando Davi assumiu o comando do reinado do povo hebreu, ele não achou justo ele viver num templo construído de madeira, de pedra, dessas coisas, e deixar, queridos, ele não achou certo ele construir e deixar a igreja parada, a arca da aliança debaixo de tendas. Então ele colocou no seu coração em construir um templo gigantesco, mas Deus disse para ele que ele não, porque a casa do Senhor ela teria que ser construída de um jeito diferente. As mãos de Davi eram cheias de sangue por causa das guerras que ele teve que enfrentar. Mas Deus permitiu que Salomão, seu filho, construísse. Por isso Davi arrecadou tudo que tinha e deixou prontinho. Os trabalhos feitos, o projeto desenhado, tudo feito conforme Deus orientou. Mas quem construiu foi Salomão. Vamos lá? 2.1. A restauração do templo nos dias do rei Joás. Joás, rei de Judá, viveu dias de prosperidade enquanto teve o sacerdote Joiada ao seu lado, pois o monarca não tinha habilidade para reinar por sua imaturidade. Está lá em 2 Reis, capítulo 12, versículo 2. Antes, a adoração a Baal havia se intensificado entre os hebreus, de tal forma que não houve preocupação em manter conservação do templo do Senhor, que estava em destroços. Olha só, queridos, chegou um tempo em que esses reis perderam tanto o controle, que eles já não se preocupavam mais com o tabernáculo de Deus. Ficava, como diz um ditado popular, ao Deus dará, de qualquer jeito. E a manutenção do templo foi caindo, foi quebrando, foi tendo problemas, porque eles davam mais cultos a Baal. Baal era um culto, queridos, era um culto a um Deus diferente, onde tinha sacrifícios, onde tinha adoração a um Deus que era totalmente contrário ao Deus Todo-Poderoso. Deus se revoltava com isso, e chegou ao ponto onde o povo de Deus adorava tanto Baal, que a casa do Senhor era deixada de lado, abandonada. O rei Joás então estimulou todo o povo, olha só o que o rei Joás fez, estimulou o povo, o sacerdote, a coletar ofertas
para custear a reforma do templo e renovar a aliança com Deus. Está lá em 2 Reis, capítulo 12, versículos 4 e 5. Dá uma olhada nisso daí, queridos. Assiste isso daí. Assiste. Leia lá. Joás olhou tanto e viu assim, mas não é certo o que estamos fazendo com a casa do Senhor. Está todo mundo adorando outros deuses e a casa do Deus Altíssimo está desmanchando, deteriorando. Joás tinha um coração fiel a Deus, então ele convoca o sacerdote e fala assim, olha, vamos estimular o povo, nós precisamos de arrecadação para reformar o templo do Senhor. O pastor Marcos Flávio Oliveira comenta que o sacerdote Joiada, valendo de sua posição no reino como regente e tendo a responsabilidade de chefiar junto com Joás, e sendo homem temente a Deus, destruiu os sacerdotes de Baal e conclamou o povo para remover o seu templo, despedaçar as imagens dos altares e refazer aliança com Deus. 2 Crônicas 23, versículos 16 e 17. Mas naquele tempo, mesmo em meio à frieza espiritual, mesmo em meio ao abandono da verdadeira adoração, ainda existia um sacerdote de nome Joiada, que foi lá e incentivou o povo, vamos destruir esses Baais, vamos destruir o templo deles, vamos restaurar o templo do Senhor, vamos reavivar essa obra. Será que Deus pode encontrar um Joiada hoje? Será que você pode ser um Joiada, puxando a igreja de volta aos caminhos primitivos dela, à verdadeira adoração, aos cuidados no sacerdócio do templo do Senhor? Será que você pode ser um Joiada? Será que você pode ser um rei Joás, que querem mudar a história, que não se contentam em ver a casa do Senhor de qualquer jeito, manchada, destruída? Deus está procurando adoradores, queridos, que adorem o Pai em verdade e também em espírito. Continuando, 2.2, a restauração do templo nos dias do rei Ezequias. Ezequias foi um dos melhores reis de Judá. No primeiro mês do seu reinado, Ezequias abriu os portões do pátio do templo e mandou consertá-lo. Olha só, Ezequias foi outro, está lá em 2 Crônicas 29:3, que foi um rei bom, e que olhou o templo e falou assim, peraí, os portões estão ruins. Ou seja, olha essas portas enferrujadas, olha essas paredes manchadas de bolor, de umidade, olha essas luzes queimadas. E Ezequias vai lá e fala, não, peraí, abre esses portões e vamos consertá-los. Diferentemente do seu perverso pai, o rei Acás, Ezequias procurou seguir os caminhos de Davi, 2 Crônicas 29:2. Ele se esforçou para eliminar a idolatria do meio do povo, procurando fazer o que era reto e justo aos olhos do Senhor. Queridos, lembrando bem que idolatria não é somente idolatrar uma imagem. Tudo aquilo que tira a adoração de Deus é idolatria. Teu carro pode ser idolatria, teu filho pode ser idolatria, teu cônjuge pode ser idolatria, porque quando Deus deu o mandamento, ele diz, primeiro mandamento de todos, acima de qualquer coisa, amai ao Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. E o segundo é amar o próximo. O próximo pode ser o teu filho, pode ser qualquer pessoa. Então não ponha nada na frente da adoração a Deus. Às vezes o teu dinheiro está nesse lugar. Às vezes a tua casa, a tua construção. Cuidado! Essa lição é para te mostrar onde está acontecendo o erro, porque Deus quer te abençoar financeiramente. O que você tem feito com o dinheiro que Deus tem contribuído para poder chegar até as tuas mãos? Você tem ofertado com amor? Você tem dizimado com amor? Você tem ajudado órfãos, viúvas e pessoas necessitadas? Ezequias restabeleceu o verdadeiro culto em Israel, tendo cuidado de reunir os sacerdotes e os levitas para propor uma nova aliança com Deus. 2 Crônicas 29, do 4 ao 11. Leia aí! Ezequias fez importantes reformas no culto e na adoração a Deus, e isso provocou um grande avivamento entre os israelitas. 2 Crônicas 29, 20 ao 36. Lê esse pedaço. Muitos de nós temos falado em avivamento, em buscar uma nova fase na vida com Deus. Muitos de nós temos buscado ou esperado isso. Queridos,
O avivamento não vai surgir do nada na tua igreja, ele vai começar de você. Quando nós começamos a prestar um culto de verdade a Deus, uma verdadeira adoração, que não sejamos como Caim, simplesmente adorando ofertando porque era obrigatório, era necessário ofertar, mas seja como Abel, escolha o teu melhor. Deus não vai deixar você passar vergonha, Deus não vai deixar você se arrepender da tua adoração. 2.3, a restauração do templo nos dias de Josias. Olha só, nós já vimos, Joás restaurou, depois deixaram. Ezequias restaurou, depois deixaram. Agora Josias vai restaurar novamente o templo. O rei Josias procurou fazer um novo concerto espiritual em Judá, abolindo qualquer vestígio de idolatria. Preste atenção, queridos, que a maioria das vezes, quando nós não adoramos, é porque tem idolatria no meio. Às vezes aquela nota de 100 reais tua está te tornando idólatra dela. Por isso que Deus toma muito cuidado. Por isso que esses avivamentos, o avivamento de Josias também foi assim. Volte o povo à verdadeira adoração. Volte o povo ao verdadeiro serviço, a entregar o teu melhor a Deus. Aí numa reunião de oração, aí numa reunião, num culto, num lar, aí numa escola bíblica dominical. Comece a mudança dentro de você. Será que o teu sono de domingo é o teu algo de idolatria? Você idolatra o teu sono de domingo? Não pode tocar o teu sono de domingo porque você dorme, porque você trabalha toda semana e acorda cedo, dorme à tarde. Procura outro lugar, mas primeiro é Deus. O rei determinou que os israelitas buscassem ao Senhor de todo o coração, para que fossem purificados dos pecados nos quais Judá havia mergulhado, e assim restaurar o genuíno culto ao Senhor. 2 Reis 22, versículo 4 a 7. Para isso, Josias ordenou que todo o dinheiro, olha só, que todo o dinheiro arrecadado fosse usado para reparar a casa do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 8 a 14. Olha que lindo. Aí Josias dá uma ordem, fala assim, olha, tudo que nós arrecadarmos agora, todo o dinheiro que nós recuperarmos pelo reino, pelas guerras, pelas batalhas, será para a reforma do templo do Senhor. A Bíblia relata que nunca houve um rei como Josias, que se voltou para o Senhor de todo o coração. 2 Reis 23, versículo 25. Deus olha, queridos. Deus olha o teu coração em saber que você quer ajudar a tua obra. Prenda uma coisa, eu não sei de onde você está me ouvindo, mas se você tiver a oportunidade de ajudar a reformar a tua igreja, faça. Isso é uma oportunidade, não é um sacrifício, não é uma penalidade, é uma oportunidade de Deus te abençoar muito. Não perca essa oportunidade. Os momentos de avivamento e despertamento do povo de Deus, no período da monarquia, ou seja, dos reis, e após o retorno do exílio, resultavam em várias mudanças de comportamento, inclusive em relação aos serviços religiosos no templo. Tais registros bíblicos atestam a relevância da presença de um santuário na história de Israel. Em tais registros, vemos que o avivamento espiritual alcança também a restauração do comprometimento do povo com a manutenção dos serviços litúrgicos, por intermédio das contribuições estabelecidas pela lei mosaica e aquelas oferecidas espontaneamente. Está lá em 2 Reis 12:4 e Neemias 10:39. Ou seja, quando nós nos comovemos com a falta de capricho na casa do Senhor, a falta de restauração, e nós nos movemos a ajudar a isso, a fazer campanhas para isso, Deus te retribui porque você está cuidando da casa dele. Deus não fica devendo nada para ninguém. Terceiro tópico e último, o cuidado com a casa de Deus. Deus nos abençoa com bens para desfrutarmos do melhor desta terra. Está lá em Isaías 1:9. Olha que Deus nos abençoa com bens para desfrutar o melhor. Deus não sente prazer na tua necessidade.
Deus não sente prazer quando você abre o teu armário e não encontra mantimentos. Deus não sente prazer quando você mora numa casa caindo aos pedaços. Ele nos abençoa para desfrutar o melhor dessa terra. Está em Isaías 1:9, leia aí. Deus não tem prazer no teu sofrimento, mas é que muitas vezes você é muquirana, muitas vezes você é mais comandado por Mamon do que por Deus, muitas vezes você fecha a mão para as coisas de Deus. Como Deus vai te abençoar se você tem um espírito ranzinza? Preste atenção nisso. Assim devemos dispor parte de nossos bens para socorrer as necessidades da igreja, a fim de que ela tenha o necessário para o culto ao nosso Deus. 3.1. O chamado de Deus. Muitos irmãos compreendem que o templo é um espaço de oração e celebração. Portanto, precisa de cuidados para favorecer a reunião daqueles que buscam o exercício da fé cristã. Atos 2:46. Tem muitas pessoas, queridos, que vêm da igreja católica, e na igreja católica você faz doação voluntária, e mesmo assim ela recebe muita doação, mas ela vem de um passado onde ela tem muito dinheiro, onde ela tinha terras, onde ela tem muita grana, então ela consegue manter os seus patrimônios. Existe um imposto, eu esqueci o nome dele agora, que é para ainda em lugares que ainda as terras é como se fosse da igreja. Quando você vai fazer uma transferência, você ainda tem que pagar aquele imposto. Então a igreja católica ela tem muitas vezes recursos para viver, mas as igrejas nossas evangélicas dependem do teu dízimo e da tua oferta, não cai do céu. Por isso que Deus quer o que é voluntário. Continuando lá, vamos lá. As reformas nas congregações são importantes para oferecer aos frequentadores conforto e segurança. Os prédios devem ser mantidos em excelente estado de conservação, e isso envolve desde a parte estrutural até a manutenção do telhado. Esses cuidados evitam problemas na integridade do espaço físico da igreja e assegura a segurança aos fiéis e visitantes. Por isso, o Senhor nos convoca a abrir o coração e nos libertar da avareza e do egoísmo. Marcos 12, versículos 41 e 44. Como eu disse no comecinho, quantas pessoas eu não ouço murmurando: ah, tá quente demais, ah, precisava de um outro ventilador, ah, precisava de um ar-condicionado, ah, esse banco de madeira dói, ah, esse banco de madeira é ruim, ah, essa cadeira não é confortável, ah, essa luz é ruim. Queridos, a igreja precisa de melhora, mas precisa da doação voluntária, que nós nos compadecemos e fala: pastor, líder, eu posso comprar um ventilador para doar para essa igreja? Eu posso comprar uma lata de tinta e convidar os irmãos para pintar essa parede? Quer dizer, a casa de Deus. 3.2. Devemos honrar a Deus com os nossos bens. Honrar a Deus com nossos bens é um privilégio. Está lá em Provérbios 3, versículos 9 e 10. O reino de Deus trabalha por princípios instituídos pelo Senhor, e um deles é: aos que me honram, honrarei. 1 Samuel 2:30, parte B. Quando honramos a Deus, expressamos gratidão, consciência de que tudo pertence a Ele, por isso somos mordomos, e a confiança em sua provisão diária. Essa honra está em coisas simples, como ofertar para uma manutenção ou reforma da igreja, na certeza de que o Senhor Deus zela por nós. Devemos ser zelosos pelo templo, aonde reunimos para adorá-lo e anunciar a sua palavra. Queridos, a palavra é clara: honra a Deus e Ele vai te honrar. Se tem oportunidade, faça. Voluntário, alegre, não importa se você acha que você vai sentir necessidade, Deus suprirá todas as tuas necessidades. Mas, se você querer doar para mostrar para outros que você está doando, se você querer doar porque estão te obrigando, não vai virar nada. Me desculpa, mas não vai ter bênção. Mas quando você honra alegre, Deus te retribui. Vamos continuando, tópico 3.3, o último dessa lição. E aí, pode comentar como ela está, como ela tem sido, se você tem conseguido compreender essas aulas que eu venho trazendo aqui. Eu sei que já veio críticas que eu leio muito, mas não tem como. Eu havia falado do nada, eu preciso do texto para embasar a tua fé, para que você olhe o texto e notem que ele é feito com embasamento bíblico.
Isso é como uma pregação, queridos. Eu preciso de base para que eu possa te ensinar de verdade. Aquele que está aprendendo mesmo aí, erga sua mãozinha, põe um eu estou aí no comentário. Me ajuda, me ajuda. Eu preciso de você. 3.3. O cuidado com a casa de Deus reflete quem somos. Para evitar problemas estruturais, é recomendado que os templos passem por uma manutenção periódica, feita por profissionais qualificados. Nossa disposição em ofertar para essa causa específica demonstra gratidão ao Pai Celestial por todas as bênçãos que temos recebidos. Efésios 1:3, ou seja, quando você oferta com essa causa, quando você oferta sabendo que é a casa do teu pai que vai ser cuidada, eu tenho certeza que o teu coração é diferente. Quando você oferta não pensando que está ofertando para homens, se vão roubar, se vão fazer qualquer outra coisa, mas para o templo de Deus, Deus retribui, queridos. Deus retribui. Não perca tempo, se você pode doar com alegria, com gratidão, faça de todo o teu coração. Tem pessoas que querem, e eu preciso dizer isso, que às vezes fazem grandes doações na igreja, mas não são dizimistas. Ei, tá errado. Pode colocar o que você quiser, tá errado. Dízimo é dízimo. 10% de tudo que vem às tuas mãos é da casa do Senhor. Isso é para a casa de Deus. O que vão fazer, desculpe se você aceite ou não, mas assim é a minha compreensão. Agora, as ofertas são voluntárias. Então não pare de dar o teu dízimo e dar oferta para achar que está sendo bom. Não tá. Não tá. Contribuir financeiramente para a manutenção do templo é participar de uma semeadura em boa terra, na certeza de que o Senhor Deus é fiel e poderoso para continuar suprindo todas as nossas necessidades. Desde que começou a levar suas ofertas ao templo, o povo passou a ter abundância de alimento. 2 Crônicas 31:10. Aquilo que eu disse já. Quando o povo começou a ofertar, Deus começou a despejar a bênção. Quando você começa a ofertar, Deus começa a aumentar a tua conta, aumentar o teu trabalho, te dar aumento no teu trabalho. Queridos, faça esse teste para você ver. Olha o que o bispo Abner Ferreira diz. Servir a Deus com os nossos bens é um privilégio, mas não é algo que devemos fazer por constrangimento. Não se constranja por isso. Se lá na igreja estão fazendo, erga a mão, ô irmão, você não tem para dar, ô irmão, você é ingrato. Não vai por essa onda não. Oferte com alegria, sabendo que você está fazendo ao Senhor. Na Bíblia encontramos muitas passagens que narram a disposição dos israelitas em ofertar para a obra do Senhor com os bens que tinham de melhor. Sejam bens materiais, seja em disposição para trabalhar para Deus. Isso é muito lindo. Presta atenção aqui, ó. Seja por bens materiais, seja por disposição para trabalhar para a obra de Deus. Às vezes eu vejo, queridos, tem muitas pessoas que não têm condições financeiramente para ajudar, mas poderia ajudar com a sua mão de obra na igreja. E olha, que luta é reunir pessoas para trabalhar, para doar mão de obra na igreja. Chega no fim de semana, o pastor clama, implora, gente, vamos lá, vamos fazer um mutirão. Aparece sempre Pedro, Tiago e João. Queridos, a igreja não oferta financeiramente, mas também não oferta em trabalho, em disposição. Essa lição é para pensar nisso. Eu não estou obrigando você a ofertar, eu não quero te convencer a ofertar. A minha obrigação é te ensinar a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz, honra a Deus, e Ele vai te honrar. Honra com as tuas primícias, honra com as tuas ofertas, honra com o teu trabalho. Pergunte se na tua igreja não está precisando de alguém para lavar o banheiro, para limpar a igreja, para tirar o pó, para construir a igreja, um pedreiro, um pintor, alguém para ir lá e fazer café para quem está lá. Existem várias e várias formas de ofertar para o Senhor. Esta é a tua chance. O que eu ensinei? Quando zelamos pela casa de Deus, Deus zela por nós. Amém. Conclusão. O cristão evidencia sua lealdade quando serve a Deus de todo o coração, inclusive com seus bens, abençoando a casa do Senhor com alegria. Então eu quero que nessa lição você aprenda duas coisas primordiais. Oferte, tanto financeiro, tanto trabalho,
voluntariamente com alegria. Se não for de livre e espontânea vontade, se não for com alegria, não faça, porque não terá bênção. E depois você ainda vai criticar Deus. Senhor, eu estou fazendo tanta coisa e não estou recebendo nada. Não vai receber nada mesmo. Porque está fazendo para trocar. Porque está fazendo porque estão te obrigando. Porque está fazendo para se aparecer. Se converta, ofereça a Deus o teu melhor, ofereça a Deus com alegria no teu coração. Senhor, eu posso doar um mouse para tua casa, eu não tenho condição de doar um computador, mas para a manutenção da tua casa eu posso doar um mouse. Doe com alegria, não importa o valor, não importa se a pessoa doou 10 mil reais, se você tem apenas R$1 para doar, mas se está doando com alegria e é o teu melhor, faça, Deus vai te honrar. Amém, queridos? Entendeu? Desculpe aí os exageros, mas é Deus trabalhando na causa. Próxima lição, que vai ser aplicada 27 de abril, nós vamos aprender, olha só, o cuidado e apoio aos obreiros. Um pilar essencial para a expansão do reino de Deus. Ei, vamos ter muita coisa para falar aqui, hein? Você que não gosta muito de chicote, não entra na próxima aula não, porque nós vamos aprender muita coisa. Muitas pessoas descontam nos obreiros, nos pobres obreiros, que são voluntários da casa do Senhor. Entram na casa de Deus atacado e nem sequer olha para a cara do obreiro, não o cumprimenta, não dá um sorriso, trata-o mal. Nós vamos falar na próxima lição. Vamos deixar para a próxima lição, porque essa nós já estamos encerrando. Antes de encerrar ela, queridos, eu quero contar um testemunho. Quem me conhece sabe que eu tenho um coração voluntário, graças a Deus. Eu sou um dos mantenedores do Projeto Peru, um projeto que ajuda obras missionárias do pastor Fernando Andregueto. Eu contribuo ainda com algumas ações, mas nada é para mim, não preciso de eu falar isso, eu só quero dizer para você que Deus é fiel. Uma certa vez, queridos, eu sonhava em fazer faculdade, e eu não tinha faculdade, eu estava com 40 anos já e eu não tinha faculdade. E eu sonhava em ter faculdade. E eu lembro até hoje, eu trabalhava numa empresa de Ribeirão Preto, a DGB, abraço alguém de lá ouvir isso aqui. E aí, no final de semana, eu estava chegando ao final de semana, eu tinha conseguido arrecadar, juntar o dinheiro para pagar minha matrícula e minha primeira mensalidade do curso de administração de empresa. Era um sonho, queridos. Eu tinha lá no banco, e naquela época era caro, não era barato, eu tinha o dinheiro da matrícula e da primeira mensalidade. Eu fui para casa, queridos, e chegando na sexta-feira, minha mãe falou para mim: Kleber, você tem um parente teu que está passando necessidade, está passando fome, ele não tem o que comer, ele não está conseguindo nem vir para cá, porque o carro dele está sem bateria, você não pode ajudá-lo? Eu virei para minha mãe com aquele ar de ingratidão, onde Mamon estava tentando dominar minha vida, e falei para ela: eu vou orar por ele. E quando eu falei eu vou orar por ele, que eu montei no meu carro para ir para minha casa, o Espírito Santo falou assim: pega o teu dinheiro da tua faculdade e faça uma compra e leve para ele. Eu na hora, queridos, falei assim: ah não, isso é coisa da minha cabeça, é a minha carne. É a minha carne que está falando isso para mim, é coisa da minha cabeça, estou ficando louco. Tanto tempo, 40 anos sonhando em ter uma faculdade, nunca tive condições financeiras. Queridos, fui para casa, passei uma noite difícil, com Deus falando na minha cabeça. Passei um sábado com Deus falando na minha cabeça, queridos. E olha, foi muito difícil, queridos. Mas chegou no domingo, eu não aguentei a pressão de Deus na minha vida. E aí eu aceitei, eu fui no mercado, peguei todo o dinheiro que eu tinha, comprei um alimento para ele, enchi a traseira do carro, fui numa casa de um amigo meu que tinha autopeça, comprei uma bateria pro carro dele, catei, fui lá para ele, entreguei para ele chorou, orei por ele, fui embora para casa, triste, queridos, porque eu tinha dado a minha chance da faculdade, mas feliz sabendo que Deus ia abrir uma porta e mais para frente eu ia começar a fazer essa faculdade. E o meu coração estava triste por não fazer a faculdade, mas estava feliz porque eu doei voluntário. Eu catei, ninguém me obrigou, o Espírito Santo me obrigou, me aconselhou. Queridos, eu fui trabalhar na segunda, o filho do meu patrão me chamou e falou assim: olha, eu vi falar que você vai fazer administração de empresa, parabéns, a empresa precisa de funcionários que se dedicam. Aí eu falei para ele: olha, me desculpa, mas não vai dar para mim começar agora. Eu tive um pouquinho de dificuldade aí, e eu não vou conseguir começar agora. E aí ele parou e falou assim: ó, faz o seguinte, vai lá e busca o boleto da tua matrícula, que eu vou pagar a tua matrícula. Queridos, eu fui lá, busquei o boleto para ele, mas na minha cabeça assim: Senhor, não adianta,
ele vai pagar a matrícula, eu não tenho dinheiro para a primeira mensalidade, eu não tenho condições. Mas eu fui lá e trouxe para ele. Queridos, ele olhou o boleto da minha matrícula e falou assim: as tuas prestações é nesse valor? Eu falei, sim. Ele falou assim, então faz o seguinte, eu vou pagar a tua faculdade inteira, os 4 anos da tua faculdade eu vou te pagar, eu ainda vou te pagar o teu material e vou te dar a condução para você ir estudar. Você entende isso? Você pode dar um glória a Deus aí, queridos? Quando nós obedecemos, quando Mamon não é o dono do teu dinheiro, é Deus. Nós fazemos e Deus retribui. Eu dei a primeira mensalidade e a matrícula. Eu recebi 4 anos de todo o dinheiro que eu gastava na faculdade, tanto com livro como com mensalidade. É assim que Deus faz. É assim que Deus quer fazer com você. É assim que Deus está colocando você à prova. Faça de todo o teu coração. Amém? Vamos orar? Querido papai, obrigado mais uma vez por essa aula maravilhosa. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Deus que supre as nossas necessidades. E quando doamos voluntário, com coração alegre, o Senhor nos honra também. Obrigado, Senhor, por ter falado conosco. Fica conosco e que na próxima aula o seu Espírito continue trabalhando nestas aulas. Em nome de Jesus, amém. E amém. Espero o teu comentário, a tua curtida, o teu compartilhamento aí. Deus te abençoe. Amém.